Então, boa noite a todos. Hoje, na roda de conversa, a gente vai trabalhar com o assunto alimentos da Páscoa e o impacto na glicemia. Então, a gente tem aqui hoje o Dr. Rodrigo Siqueira e a doutora Larissa Almenara, que são do Centro de Diabetes do Rio. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Muito obrigada, Larissa, por aceitarem, porque a gente sabe que essa época é a época que a tendência é fazer um pezinho na jaca, né? E então acaba a gente, ou muitas vezes compra um chocolate diet, e aí tem aquela gordura, ou tem aqueles alimentos típicos, né? Aquele bacalhau com azeite, aquela coisa toda. Então, vou deixar livre para vocês falarem um pouquinho sobre o assunto. Doutor Rodrigo, você pode se apresentar para o pessoal, por favor, e depois a Larissa? Ótimo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou médico endocrinologista, como a Cristina falou, lá do Centro de Diabetes do Rio de Janeiro. Atualmente, além de médico, também dou aula na universidade. E meu foco é basicamente diabetes tipo 1, é minha paixão. Todo mundo me pergunta se eu tenho diabetes tipo 1, não tenho diabetes tipo 1, já para facilitar, esse é meu livro. Né? Então, a Cristina esteve lá no dia do lançamento, lá no Congresso Brasileiro de Diabetes. Obrigado até pelo me prestigiar lá no dia. E é isso, agora eu vou deixar o espaço aí para a Larissa. Boa noite a todos. Queria agradecer também pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar com todos vocês. E meu nome é Larissa, sou nutricionista e eu trabalho no Centro de Diabetes Rio de Janeiro, junto com o Dr. Rodrigo. E bem como ele falou, acho que a minha grande paixão também é o DM1. E eu tenho voltado os meus estudos e pesquisas todos para essa área. E atualmente eu estou desenvolvendo o meu mestrado também na área de diabetes mellitus tipo 1. E é isso, gente. Espero que a gente tenha uma roda de conversa bastante produtiva. Eu vou começar perguntando, então. Vou pegar o gancho Eu lembro que a Sandra está com a Thalita, a filha dela, que é com pouco tempo de diagnóstico. E eu, como ela, passava bastante tempo dentro do supermercado procurando coisas que fossem diet, zero açúcares. E, inclusive, gastava uma grana com chocolate. O que vocês acham, os dois, sobre o chocolate diet? Tá. Quer começar, Rodrigo? Posso começar? Vou falar. Pode começar. Essa é a sua praia. Vou deixar você fazer a sua casa. Bom, então, a minha opinião em relação ao chocolate diet é o seguinte. Então, na verdade, o diet ele vai conter a isenção do açúcar, né? Quando um produto ele tem isenção de açúcar, o açúcar ele é utilizado para adoçar, dar o sabor doce, e aí então é utilizado alguma outra substância então para adoçar aquele produto. E aí duas coisas podem acontecer. Muitas vezes é falado que é retirado açúcar, mas existe ainda açúcar naquele produto, só que com outro nome, como por exemplo maltodextrina, que também é um tipo de açúcar, só que possui esse outro nome. E uma outra coisa que pode acontecer é o uso de adoçante no local do açúcar, no lugar do açúcar. E muitas vezes são adoçantes que já não são mais, que a gente já viu que não trazem benefício da saúde, pelo contrário, trazem malefício da saúde. Então, muitas vezes é uma troca que não vale a pena. Justamente como a Cristina falou, normalmente é um produto mais caro. E que é isso, ou ele talvez engane um pouquinho, porque retirou o açúcar, mas colocou um outro tipo de açúcar com outro nome, ou substituiu por um adoçante, que muitas vezes é um adoçante que não é interessante, pode trazer algum malefício à saúde. Então, o que eu costumo orientar é que faça o consumo do chocolate normal, mas com equilíbrio, né? Agora, na Páscoa, é uma situação adversa, não é o que a gente tem diariamente, né? Uma situação eventual. E aí, nessa situação eventual, a gente consegue
tentar ajustar, criar estratégias para manter um equilíbrio, mesmo consumindo como consumo de chocolate, não sendo diet, sendo chocolate com a quantidade de açúcar normal. E aí, né, a importância de conseguir entender a informação trazida no rótulo, ver a quantidade de carboidratos daquele produto para fazer as correções adequadas. Então, em resumo, no geral, eu não costumo orientar o consumo de chocolate diet, justamente porque é uma troca que não vale a pena. É isso. Hoje, falou totalmente muito mais caro. É isso. Hoje só. Então, vocês podem abrir a hora que vocês quiserem para perguntar. Larissa, quando a gente usa um chocolate diet, no caso é quem acabou comprando, o que fazer com aquele pico de glicemia que acontece depois? A gente pode prever e aplicar na hora, ou você acha que é interessante a gente esperar, aumentar e corrigir depois? Tá. Bom, então o chocolate ele contém alguns nutrientes, né? Então tem os carboidratos, onde o pico, onde a elevação da glicose, ela começa a ocorrer depois de 15 minutos do consumo e do produto, né? O chocolate pode durar até 2 horas depois. E aí, isso com a contagem de carboidratos, em geral, a gente vai com a quantidade de carboidratos na porção do chocolate colhida. Mas a gordura do chocolate também pode dar um outro pico de glicose, mas seria um pico horas depois. Porque a gordura consumida em excesso, ela também pode impactar no controle glicêmico, também pode levar a glicose. Um percentual pequeno de gordura que vira glicose, são só 10%, mas se eu consumir em excesso, vai impactar na minha glicemia. E a gordura, ela tem uma absorção um pouco mais lenta. Então, o impacto acaba ocorrendo lá para 5 horas depois. E aí, assim, a orientação em relação à correção com insulina sobre a gordura vai depender muito de caso a caso, né? Então, acho interessante que o paciente, para chegar num ponto de fazer correção de gordura, ele tem que entender muito bem como é a correção dos carboidratos, tem que estar craque na correção de carboidratos, tem que saber muito bem calcular a sua dosagem de insulina para conseguir chegar numa correção de gordura que é um pouquinho mais complexa. E aí agora eu acho que o Rodrigo vai conseguir falar melhor, né? O que ele costuma orientar em relação à correção com insulina, mais a parte dele, para a gordura, né? Que seria um pico horas depois. Essa parte, eu recentemente, no meio do ano passado, eu dei uma aula exatamente sobre isso num curso que a Rocha deu de bomba, e a gente tem algumas questões novas sobre como fazer bolas, e tem formas de cálculos diferentes, né? A grosso modo, a gente existem alguns, para quem usa bomba, né? É mais simples você ter tipos de bolos diferentes, né? Então, a caneta, para fazer para gordura, dificulta um pouco, né? Você vai ter que aplicar 2 vezes, né? Se você for fazer um bolos para gordura, né? Ou para proteína, de repente, você tentando equilibrar. Mas na bomba é possível você fazer um bolos estendido, né? Ou um bolos multi-onda ou de onda dupla, né? Dependendo da bomba, tem nomenclaturas diferentes. E isso vai depender muito da sua refeição. Por exemplo, se uma refeição só carboidrato, basicamente carboidrato, você vai fazer um bolo simples ou uma caneta fazer a aplicação. Cortou um pouco a ligação. Se sua refeição for basicamente proteína, gordura, estão ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Eu não estou ouvindo. Cortou um pouquinho. Você pode voltar um pouquinho? Oi, estamos escutando?
Posso. Então vamos lá. Pode voltar um Se a pouquinho. refeição for... Posso, vou voltar. Se a refeição for só carboidrato, a gente vai fazer o bolos tradicional, simples, né, ou basicamente de carboidrato. Obviamente ela vai ter proteína, gordura, mas em quantidades pequenas que não interferem em geral nessa velocidade, ou a interferência é muito pequena para precisar de um bolo diferente. Agora, se for uma refeição, por exemplo, eu vou para um churrasco e vou comer só proteína e gordura, vou comer só a carne, não vou comer nada de carboidrato. Teoricamente, se eu estou comendo muita quantidade, eu deveria fazer um bolos estendido, prolongado, para essa... Não é, o correto nem seria um dupla onda, porque tanto a proteína quanto a gordura, elas se elevam muito tardiamente. Então, o correto seria fazer um bolos estendido, né? E aí tem formas de calcular isso, que são formas complexas que a gente vai usar quantidade de caloria que vem daquele alimento. Então, por exemplo, na verdade, a caloria que vem da gordura e da proteína. Então, por exemplo, se eu pego um bife, que ele tem, vamos pegar, sei lá, 50 gramas de proteína. Cada grama de proteína tem 4 calorias. Então, 50 vezes 4 deu 200. Ah, mas ele também tem 10 gramas de gordura. Cada grama de gordura tem 9 calorias. 10 vezes 9, 90. Mais os 200, então, dão 290 calorias vindo de proteína e gordura. E aí agora eu tenho que calcular isso, jogar isso para um cálculo de carboidrato. Então, a gente divide por 10. Então, 290 dividido por 10 dá 29, ou seja, aquela quantidade de gordura e proteína equivalem a 29 gramas de carboidrato. E aí eu faço esses 29 gramas dividido em 5 horas, onde é só gordura e proteína. Aí é bem longo, tá? Agora vamos por a terceira opção. Eu vou comer, estou num churrasco, vou comer muita carne porque eu gosto muito e vou comer também um carboidrato. Vou comer um salpicão, vou comer um arroz. Se eu vou comer muita carne, eu vou fazer esse mesmo cálculo para a carne, vou ver o equivalente que vai se transformar lá em carboidrato, no fim das contas, em subida de glicose. Vou fazer uma parte agora que vai ser para esse carboidrato e a outra parte em 3 a 5 horas. Tá? Quanto mais gordura e proteína eu comer, mais perto do 5 eu tenho que ficar. Quanto menos eu comer, mais perto do 3 eu vou ficar. Tá? E para alimentações comuns, por exemplo, que a gente sabe que tem gordura, por exemplo, uma pizza. Uma regra simples que as pessoas fazem, para não ficar contando caloria da gordura, caloria da proteína, dividir por 10, que é mais complexo de fazer, é acrescentar 30%, mais ou menos, de 20% a 30%. Né? Por exemplo, se a pizza tem 25 gramas de carboidrato, eu vou botar 30%, vai dar mais ou menos 7. Então, 7 mais 25, 32. Então, eu faço uma parte agora, posso fazer metade agora e a metade em 2 a 3 horas. Basicamente isso, para a gente ajustar a dose. Então, esse é um cálculo mais fácil de fazer. Boa dica. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Eu costumo fazer, dependendo do alimento, por exemplo, quando porque a gente sabe que sim, contagem de gordura e carboidrato é muito caso a caso, né? Muito também depende do alimento, depende da pessoa, né? Então não é, infelizmente não tem ainda uma pena, né? Não tem aquela fórmula. Então, por exemplo, quando eu vejo determinados alimentos quando aqui em casa é pão de queijo, eu sei que normalmente... Mas isso em breve vai mudar, Cristiane. Né? Que bom, que excelente. Tem alguns aplicativos hoje, que já
que já não estão disponíveis comercialmente, mas já testaram essa hipótese, né, que você, usando com sensor tipo Libre, você colocando o que você come, ele começa a observar os padrões da sua glicemia para aquele alimento que você comeu. E aí ele vai começar a te dar alerta. Olha, toda vez que você come pão de queijo, sua glicose 4 horas depois fica alta. Então, Perfeito. Então, ele vai te ensinando que aqueles alimentos... Exatamente. Então, e vai começar, usando a inteligência artificial, a te ensinar o que você tem que fazer. Então, acho que em muito breve a gente vai ter... Ele vai usar algum algoritmo para poder começar a prever determinados alimentos, né? Exatamente isso. Porque, por exemplo, quando eu vejo pão de queijo, eu sei que eu jogo 50-50. Agora, se é pipoca, eu jogo 70-30, né? Porque aí depende... Varia muito. E também depende de outra coisa, depende da situação. Exemplo, pipoca, dependendo da fome, e aí, é claro, é muito mais difícil para a gente que é mãe, mas quando é a pessoa que já se conhece, você vai comendo de pouquinho a pouquinho, né? Como num churrasco, ou vai beliscando, você tem que estender mais para o final. Se comer muito no início... Vai comer de uma vez, né? Exatamente. Então ainda tem isso ainda, dependendo da fome da criatura, você vai aplicar mais na hora. É muita coisa para pensar. São muitas variáveis aí, realmente. Agora, e o que vocês acham no caso, vocês acham que vale a pena, por exemplo, para alguns alimentos, prever? Eu sei que a Larissa falou um pouco disso, mas quem não sabe, vamos colocar uma situação assim. Tipo Sandra, que está em fase de lua de mel, ou aquelas pessoas que não contam carboidrato. Vocês acham que é melhor colocar um relógio para despertar e olhar depois de 4 horas, para pegar o pico subindo, do que tentar ficar calculando, né? O que vocês acham disso? Na dúvida é sempre melhor. Então, coloca o despertador. Eu sempre falo isso, o paciente... É muito comum o paciente, quando começa a contar carboidrato, e aí, na consulta seguinte, ele já vem com essa demanda. Ah, mas como é que eu sei que agora eu tenho um jeito de quando eu como pizza? Em geral, a pizza é a dúvida. Né? Então, eu falo, vamos com calma, você está aprendendo a contar, está se ambientando. Então, assim, come a pizza, conta o carboidrato da pizza, aplica. 3 horas depois, 4 horas depois, você verifica a sua glicemia novamente. Se tiver alta, corrige. Eu acho mais simples do que complicar num primeiro momento. É o que normalmente eu falo com os pacientes, né? A contagem de proteína e gordura é como se fosse uma contagem avançada da contagem de carboidratos. Para a gente chegar nessa contagem, nesse cálculo de proteína e gordura, primeiro a pessoa tem que saber muito a contagem de carboidratos, saber perfeitamente fazer os cálculos de bolos, a dose de insulina que tem que ser aplicada, para depois a gente pensar na contagem de proteína e gordura, porque como a Cristina e o Rodrigo mencionaram, é uma contagem que é muito variada, depende muito dos nutrientes que são consumidos junto com a proteína da gordura, depende do metabolismo individual de cada um, depende se a criança ela come tudo de uma vez ou come fracionado. Então é uma contagem muito mais difícil, muito mais complexa. Então, num primeiro momento, para quem está aprendendo a contagem ainda de carboidratos, ou para quem não sabe nada ainda, acho que concordo, né? O ideal seria aguardar, medir a glicose horas depois e fazer a correção da glicose, ao invés de tentar fazer a contagem, quando, enfim, tem que ter o mínimo, né? O básico, e aí poderia dar muito errado, né? E vocês, pessoal? Pergunta, Joyce, Jaque, Luciano... Denise. A pergunta que eu tinha já fizeram sem eu responder. Ah, é? O Franciele não faz contagem de carboidrato ainda. A gente usa NPH irregular. E ela só usa regular antes de comer. Aí eu estava meio na dúvida. Eu teria que aplicar depois, não sei? Mas aí já respondeu. Bom. Eu particularmente já criei o hábito ao longo dos anos de fazer sempre essa monitorização do tipo 2, 3 horas, a depender do
da alimentação e fazer as correções. Eu não utilizo bomba, eu utilizo caneta. Sim. E, de fato, que o advento da contagem de carboidratos, ele realmente nos ajuda muito e nos dá uma certa flexibilidade de querermos nos alimentar daquilo que, às vezes, a gente tem muita vontade de comer, mas sempre tem que estar de olho. É a parceira. É o glicosímetro, quando não. Eu tenho utilizado o Libre, mas eu tenho... hoje mesmo, meu dia de Libre foi péssimo. Ele deu uma pane, eu fiquei em parafuso, porque ele fazia glicemias extremamente baixas, dava low, uns 2, 3 episódios, e quando eu ia para a ponta de dedo, não tinha nada a ver com o estado do Brasil. Aí, então, eu entrei em contato com o pessoal e acabei tirando, que já estava impaciente o meu juízo. Além do trabalho, quarentena, essas coisas todas, eu digo, não, tem que ter muita monitorização, bom humor, cabelo, com a live de ontem, que foi assim, super, hiper, baita, mega legal, do ponto de vista psicológico, para poder tentarmos enfrentar os nossos dias cinzas e, enfim, cada dia é o seu dia, né? É isso. Obrigada, Luciana. Por falar em comer em quarentena, Larissa, fato, né? A gente está comendo, aqui em casa a gente está comendo mais. Eu estava olhando a Lívia mesmo, ela está ficando com as perninhas mais roliças, mas é tão bom, porque aquela lá, se juntar tudo, não enche um pastelzinho. Mas ela é muito fofa, ela é muito fofa. Mas aí, assim, tem algum alimento que possa... porque a palavra de ordem agora é ansiedade e estresse. Existe algum tipo de alimento que ajude a gente a diminuir um pouco o estresse? Existe isso? Bom, então existem alguns alimentos que estão associados à melhora do humor. O chocolate é um deles, né? Seria até uma época bem propícia por causa da Páscoa. Então, o chocolate seria um desses alimentos. Mas lógico que o ideal seria o consumo do chocolate amargo, porque ele concentra mais essa propriedade que está associada à melhora do humor, né? Porque concentra mais o cacau, de fato. O chocolate ao leite, ele não tem tanta concentração de cacau devido ao açúcar, enfim. Então, o ideal seria o chocolate amargo. E existem alguns outros alimentos também associados à melhora do humor, como as oleaginosas, que seriam castanhas, amêndoas, nozes. Banana também está bastante associada à melhora do humor. Melancia, abacate também. Os lácteos, de uma forma geral, leite e iogurte também estão associados. Ovos também estão associados à melhora do humor. Então, seriam alguns alimentos que a gente pode... E melancia é bom, porque tem pouquíssimo carboidrato, muita água. Né? Não tem problema de comer e virar uma bolha, né? Isso aí da quarentena. E, no geral, são alimentos, alguns dos que eu mencionei, são alimentos que, inclusive, são saudáveis, né? Possuem diversas vitaminas, minerais, e que, inclusive, estão associados também na melhora, contribuem positivamente para a imunidade, que é o que hoje a gente também precisa pensar um pouquinho. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Pode perguntar, Sandra. Na verdade, Cris, eu só queria acrescentar essa questão do alimento. Eu já tinha um pouco de noção por conta do mutismo seletivo, né? A psicóloga, ela fala que alimentos que a gente não deve exagerar. Explica para o pessoal o que é o mutismo seletivo. O mutismo seletivo é um transtorno neuropsicológico. A criança não consegue se comunicar com pessoas que não sejam do convívio dela. E a minha filha é diagnosticada desde os 4, 5 anos. Aí o que é que acontece? Eu lendo alguns artigos e conversando com a doutora Neiva, ela explica que a questão do alimento, assim, o exagero, né? Claro, porque tudo é fator de exagero. Exagero no carboidrato, gorduras não boas, refrigerante, café, alguns ácidos,
não são legais para crianças que também têm mutismo seletivo, porque a criança que tem mutismo seletivo, por ela ter uma alta ansiedade e não conseguir falar, aí gera todo esse estresse no organismo. E aí veio a preocupação quando o Thalita, né, teve o diagnóstico também de DM1. O fator é que, depois eu fiquei pensando, a males que vem para bem, se é que isso é bom, né? Porque assim, aí a gente consegue fazer uma alimentação equilibrada, né? Como a doutora falou, com as oleaginosas, ao invés de usar gorduras que não são boas, com proteínas e carboidrato de uma forma mais controlada. Claro que o DM1 tem que comer carboidrato, ele não vai sobreviver sem um carboidrato, mas a questão do exagero. E aí, essa relação é interessante porque eu observei que o nível de estresse é menor, a angústia no organismo é menor. Eu vi muitas mudanças no organismo dela com a alimentação, porque antes ela gostava muito de comer bobagens, né? E ela comia por ansiedade, por conta do mutismo seletivo. Então, eu vi assim que melhorou muito, assim, quase que 100%. Quando a gente fez uma alimentação baseada no DM1, claro, né, que a gente passou a fazer mesmo quando teve o diagnóstico do DM1, e aí a gente troca, né, muita coisa ruim que a gente dava para a criança que a gente não dá, porque existem coisas que não são exatamente diets, mas que também, não é diet, quero dizer não, tipo assim, é que diet não é bom, porém existem coisas que a gente não deve dar, né, para as crianças, sendo diet ou não é bom a gente dar. E aí, quando a gente cortou esses alimentos, eu vi, assim, uma melhora incrível, assim, no fator emocional, no fator de estresse dela, de irritabilidade, principalmente. Eu vou aproveitar o gancho da Sandra e vou fazer uma pergunta para o Dr. Rodrigo. Vocês estão muito com vergonhinha, hein? Gisele, Lana, Luciano, Jaque. Ótimo. Pergunta a você, então, Denise. Boa noite para todos. Ô Cris, coincidiu agora, né, com essa quarentena, o meu filho de 5 anos, ele estava sem insulina. E a fase de lua de mel, eu acho que acabou justamente agora. Então, nós estamos num período, assim, oscilando demais. Voltamos para a insulina, já tem 15 dias. Até conseguimos baixar uma unidade, hoje ela já deu alta de novo. Você acha que isso é por causa desse período? Quer responder, doutor Rodrigo? Acho que você podia repetir a pergunta, Denise. Tá. Não sei se ficou claro. Tá. Ele estava na fase de lua de mel. Coincidiu agora com essa quarentena, não sei se tem alguma coisa a ver, que essa fase acabou. Então, a glicose dele foi muito alta. Teve um dia que chegou a 418. Quase fiquei doida. Aí, assim, já estava com a insulina, aumentou a quantidade. Aí ela normalizou, ficou até baixa, o médico mandou diminuir uma unidade. Agora hoje ela voltou a ficar mais alta um pouco de novo. Eu queria saber se realmente se pode ser a lua de mel que esteja acabando, ou se é pelo fato de estar assim, já vai fazer 25 dias que a gente está em casa. Qual a idade dele? 5 anos. Assim, eu acho que pode ser uma soma de fatores, né? Obviamente, para uma criança de 5 anos estar confinado em casa, acaba gerando, né, o estresse e menos mobilidade. Né? De repente, você mora numa casa grande, nem muda muito a rotina, mas se mora em apartamento, isso já complica um pouco mais. Já não desce para o play, já não faz menos atividade do que o geral. Né? Não é uma questão da criança fazer menos atividade física, mas ela está menos ativa. Isso já consome menos glicose. Esse dia eu estava até conversando com um paciente meu, ele falou, cara, mesmo para os dias que eu não faço exercício, mas eu ando pelo menos uns 3, 4 quilômetros por dia do meu trabalho, porque eu vou num setor, volto no outro, então isso já conta para consumir mais glicose. Né? No caso dele, eu acho que pode ser uma soma de coisas, como o próprio estresse de estar confinado, menos atividade física, comendo mais, né? Por ele estar na fase de lua de mel, às vezes não tem uma relação carboidrato-insulina definida, não faz contagem ainda,
Então, isso pode também favorecer. Eu acho que pode ser mais um conjunto do que uma coisa isolada. Tá bom, obrigado. Realmente eu não faço ainda contagem de carboidrato, porque estava até bem controlado, sabe? E a alimentação continua a mesma coisa. É o comum nessa fase de lua de mel é a gente não fazer mesmo, vai deixando, o risco quando está um pouquinho mais alto, aí depois quando a coisa começa para valer, a gente vai para a contagem. Já vou começar. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao produtor Rodrigo, ao produtor Larissa, com relação à ingesta do kefir. Se ele entra no padrão utilizar leite integral e demanda a necessidade maior de insulina com 2 ou 3 horas em relação ao teor de gordura que ele possa ter. Larissa. Bom, então o kefir, ele pode ser feito tanto no leite, como você mencionou, quanto na água com açúcar, porque o kefir são probióticos, né? São grupinhos de bactérias, e a principal fonte de alimentação são os carboidratos, que aí podem ser provenientes tanto dos presentes no leite quanto da água com açúcar. Eu não acredito que o kefir feito em leite, a gordura desse leite, ou proteína desse leite, teria um impacto na glicose de horas depois, como você mencionou, de 2 a 3 horas depois. Ok. A gente tem que contabilizar mesmo os carboidratos, mas a gordura e a proteína do leite especificamente, para que tivesse impacto na glicemia horas depois, teria que ser um consumo muito limitado. Então, acho que a gordura ou a proteína... A não ser que você pretenda, Luciano, tomar 1 litro do kefir. Não. Então, qual é a quantidade? Luciano, qual é a dose de kefir? Desculpa eu intervir, eu faço pesquisa com kefir. Então, se você usar a proporção de 4%, se você quiser depois eu te passo como fazer, você vai usar 2 ml por quilograma de peso. Então, é pouca coisa. A não ser que você pesasse 1 tonelada, você ia tomar muito. Então, a quantidade não vai impactar. Em média, Cris, são cerca de 200 ml, porque, por exemplo, quando eu preparo... Mas dependendo da concentração que você faça, não tem necessidade de fazer 200 ml. Por isso que eu estou falando, se você fizer uma... Da ingesta. Porque o pessoal tende a fazer um kefir de leite muito pouco concentrado. Aí faz aquela quantidade enorme. Se você quiser usar isso como uma fonte de alimento que não é o efeito de diminuir citocinas inflamatórias, de melhorar a desbiose, ok. Mas com o efeito que se quer de melhorar a desbiose, diminuir a produção de citocina inflamatória, diminuir TRLP17, aí existe uma concentração adequada, que é essa que eu falei. Mas se vocês quiserem, eu passo para vocês depois. Então, eu acho que seria interessante, sim. Em média, eu preparo 1 litro. É claro que eu também desprezo um bocadinho o soro, mas assim, todo dia eu tomo kefir. Eu adoro kefir. Então, aí se você quer fazer muito porque você gosta do sabor, mas se você quer usar como um probiótico para essa finalidade, você vai fazer uma quantidade bem pequena. Ok. Você vai Legal, usar muito pouco mesmo para poder... Agora, você pode fazer uma outra quantidade maior, que é para a família usar. Aí tem gente que faz gelatina, faz patê, faz não sei o quê. Aí é com a Larissa, eu não sei essas outras coisas que a gente pode fazer com ele. Né? A gente usa mais a concentração para pesquisa com potencial anti-inflamatório. Aí, nesse caso, com potencial anti-inflamatório, você não vai ter impacto, porque é muito pequenininha a quantidade. De fato, faz bastante sentido. Obrigado. Eu não entendi, Cristina, até fiquei com dúvida agora. Com esse impacto anti-inflamatório, você faz o quê? Você faz no leite? No leite. Você tem uma quantidade exata de kefir que você põe no leite.
que é mais ou menos 4%. E aí você coloca ele, então você vai colocar no máximo 100, 200 ml de leite para fazer, para ele fermentar, dependendo de quantas pessoas vão tomar. E aí depois você vai coar e o leite coado vai para a geladeira, ainda vai ficar mais 24 horas para terminar de fermentar. E aí você vai usar com um potencial de probiótico que melhore a desbiose e diminua a produção de citocina inflamatória. A gente fez até uma live com um dos pesquisadores lá da universidade. Ele tem vários artigos publicados com efeito de... Só para ter uma ideia, alguns dados que eles colocaram, de pesquisa já publicada. Tem uma neurologista que defendeu agora e melhorou a cognição em idosos com o uso de kefir. Tem uma outra que diminuiu convulsão, então tem um efeito neuroprotetor. Tem outra pesquisa publicada que eles compararam, no caso, esses que eu estou falando foi em humanos, mas tem publicado em rato, que eles fizeram um comparativo de rato com lesão gástrica por anti-inflamatório e usaram comparativamente o omeprazol e o kefir. E o kefir teve o mesmo resultado que o omeprazol. Isso aí já está publicado. Tem muita coisa, e todos eles sempre mostrando a melhora de potencial, a melhora da desbiose, porque eles fizeram exames de fezes, analisaram, e também diminuindo o potencial de oxirredução. Então, assim, bem interessante mesmo. O difícil é você cultivar o kefir e não matar ele, né? E outra coisa é o cuidado com a manipulação, porque às vezes a pessoa recebe uma colônia, trabalha com uma colônia, e se não tiver cuidado, ali a um mês tem uma colônia totalmente diferente, porque acabou contaminando e modificando, tá achando que está alimentando com uma coisa, está alimentando com outra. Tem que ter esse cuidado também. De fato, é um verdadeiro ritual cuidarmos da nossa colônia. Eu observo isso porque, eu tenho muito, muito cuidado. Quando eu comecei a enveredar pelo universo do kefir, eu procurei investigar muito, e YouTube, enfim, acaba tendo um bocado de coisa, e de fato eu aprendi algumas coisas boas, assim, principalmente nesse cuidado. E depois eu vendo outro dia, logo quando eu soube que a tua tese de doutorado, ela era em cima do kefir, então aí sedimentou com muito mais afinco a minha paixão pelo kefir, obviamente. E depois, então, quando tu cuides tudo aí, espero estar vivo para poder ter conhecimento de causa. Oh, nossa, até do jeito que você parece, até parece que é... que não. Não, com certeza, a gente tem... Mas tem muita coisa interessante do kefir aí para ser estudado. O difícil é realmente o que eu falei, né? Manter ele vivo. Eu já matei alguns. Sim. Na tentativa aqui em casa. Alguém mais? Que eu tive, na verdade, meu problema acho que foi um pouco oposto. O meu crescia demais, eu não conseguia encontrar pessoas para fazer a doação do meu kefir, até que nem nada que aconteceu, mas enfim, eu não continuei com o meu kefir aqui, porque crescia muito, eu não conseguia doar meu kefir, eu tinha dó de jogar fora, né? É muita dó. Mas, Larissa, não tem a possibilidade de você congelar parte das tuas colônias? Eu acho que eu devo... Talvez a Cristine poderia falar melhor. Sim. Eu creio que eu ouvi isso. A gente tem resultado com ele congelado também. Isso. Você consegue, a gente inclusive na pesquisa vai utilizar ele congelado, porque a gente vai entregar para criança. Então, a gente vai preparar e vai levar para crianças que têm DM1, né? Vai levar congelado já a porção, a alíquota certinho. Então, dá para você congelar. No caso aí, para congelar a colônia, também, o pessoal também faz isso. Você pode congelar tanto o leite fermentado quanto a colônia. Eu utilizo
A opção do congelamento, principalmente em motivo de viagem, por exemplo, eu vou passar mais de uma semana e não tenho como fazer meu kefir fora, daí eu não deixo só na temperatura ambiente da geladeira, que acho que em torno de 5 a 8 graus. Então aí eu ponho mesmo lá no congelador e depois eu volto à temperatura ambiente e daí aí eu preparo um novo ciclo, né? E eu observei que fica legal. Tem muita coisa bacana que o pessoal faz com kefir. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Não? Todo mundo... Então, vou aproveitar e vou fazer uma pergunta. As meninas estavam falando sobre... Acho que foi a Sandra falando sobre dieta. Aí eu queria perguntar para o doutor Rodrigo o seguinte. Tem algumas mães, quando começam essa fase de lua de mel, por não saber o quanto aplicar, ou fica muito na paranoia mesmo, né, de querer aquela reta plana, linda, impossível, parte para o low carb. E aí algumas até fazem aquele low carb e se tornam assim, a Jaque está aqui, a gente brinca que tem algumas mães que viram a low Qaeda, entendeu? O pessoal fica meio assim, xiita, extremista, o pessoal da Al-Qaeda do low carb. Qual a visão que o senhor tem sobre isso? Vamos lá. Eu tenho uma visão bem ponderada do low carb, especialmente em criança. Tem um estudo relativamente recente avaliando o low carb em criança sob o aspecto glicêmico. Né? E a resposta é bom para controlar a glicose? A gente já sabe a resposta, é muito bom. Né? A grande questão é que carboidrato é importante para o desenvolvimento da criança, né? Nos mais diferentes aspectos possíveis. Então, qual é o impacto disso no crescimento, no desenvolvimento dos mais diferentes níveis, né? Motor, cerebral, né? A gente não sabe, né? Se a criança seria diferente comendo low carb ou não. Então, assim, como a gente não tem estudo, a mesma coisa de várias medicações que a gente não usa em criança porque não tem estudo, intervenção alimentar desse nível, a gente também não deve fazer se a gente não sabe qual é o desfecho final, né? Eu sempre falo, tem muita mãe que fica tentando falar, não, mas eu não posso, e insiste. Eu falo, olha, tem duas coisas diferentes. Fazer dieta low carb ou usar estratégia low carb. Sim. Então, assim, usar estratégia low carb durante o dia pode ser interessante. Por exemplo, você tem um filho lá de 3 aninhos que quer comer toda hora pede uma comidinha. Então, você pode fazer, sei lá, vou dar um queijinho branco, eu vou dar uma azeitona, eu vou dar alguma coisa que tenha pouco carboidrato, para você não precisar ficar aplicando insulina toda hora. Pode ser uma estratégia, ou seja, naquele momento você fez uma refeição low carb, você usou estratégia low carb, mas lá na refeição principal vai ter carboidrato na quantidade habitual, prescrito pelo nutricionista. Então, eu acho interessante você usar a estratégia para aquela refeição que você não quer aplicar, para não ficar aplicando muitas vezes, ou para não ter tanta oscilação da glicose, é uma possibilidade, né? Como a Cristine falou, muita gente persegue essa reta da glicose, né? Então, isso lembrando que na subida do carboidrato, da glicose, perdão, é que o nosso corpo estoca a glicose na forma de glicogênio. Então, é que ela guarda lá a glicose para salvar lá no momento de uma hipoglicemia. E toda vez que a gente faz low carb para complementar, a gente precisa de menos insulina. Só que precisar de insulina muito menos aumenta o risco de cetoacidose. Então, também tem esse risco. Sim, eu sempre falo com as mães. Primeiro que, se seu filho não tivesse diabético, você faria essa dieta? Se a resposta é sim, ok, é uma filosofia de vida, mas se não, então
Se não, repensa o quanto que você está negando o fato de ter que aplicar insulina para o seu filho, e aí envolve não aceitação, envolve aspectos psicológicos da própria mãe, e ainda envolve outra, criança que não começa, se você começa a dar alimentos que ela nunca precisa receber insulina, você está dizendo para ela, olha, insulina, quando você comer e precisar de insulina, isso não é uma coisa bacana. E aí tem uma mensagem aí que pode ir enviesada para a criança. E em terceiro ponto, você começa a negar demais, fica proibido, né? Fica proibido, fica aquela coisa assim da criança. Aí, na hora que você virar, a criança vai pegar escondido. Pode gerar uma compulsão em algum momento da vida, né? Na criança, na adolescência, lá que a criança começa a ser self, né? Ser próprio, ter vida própria, e aí é ali o momento que você pode perder o controle e gerar uma compulsão alimentar. E aí também não é legal. Sim, eu sou da teoria de que negociar. Então, por exemplo, eu sempre fui assim, nunca fui de tirar nem com alimento e nem com objetos em casa. Então, eu não sou do tipo que tirava objetos da casa porque a criança ia quebrar. Não, ela vai ter que viver na minha casa, e na minha casa tem objetos que ela vai ter que tomar conta, vai ter que ficar. Também não tiro nada da geladeira. Então, se tiver um doce, ele vai ficar na geladeira. Só que não tem dia para pegar, porque senão você vai ter sempre que esconder. E exatamente o que o Dr. Rodrigo falou, depois que ficar adulto, vai fazer o quê? Já está adulto. Vai na casa da criatura tomar conta dele? Não tem como. É importante os pais, desde o início, isso é uma coisa que eu falo muito, é trabalhar, e é uma coisa que eu vejo que os pais têm muita dificuldade nisso, porque assim, os pais querem fazer para os filhos, né? E desde o início do diagnóstico, trabalhar a autonomia, né? A criança tem diabetes, obviamente, é criança, você tem que supervisionar, você tem que estar ali de olho, mas é trabalhar a cada... Cortou a ligação. Ano que se passa, a criança vai amadurecendo, você vai dando mais, Oi, voltou? Voltou. Não, eu estou ouvindo bem. Tá. Então é isso, a cada ano que vai passando, a criança tem que ter mais autonomia para se cuidar. Porque senão, assim, eu vejo... interessante você ver que esses perfis lá na frente impactam muito no tratamento. Aquela mãe que sempre fez pelo filho, ou seja, ela tinha doença, eu sempre falo, a mãe tem a doença e trata. O filho não tem nenhuma responsabilidade sobre o tratamento. E aí, quando a criança fica adolescente, é um caos. Naquela criança em que a mãe veio habituando a ele ter sempre o autocuidado, em geral, obviamente tem suas exceções, a adolescência costuma ser um pouco mais tranquila. Bom, Elis levantou a mão. Elis, faz sua pergunta aí. Já, o seu áudio está aberto. Boa noite a todos. Boa noite. Minha pergunta é a seguinte, vou aproveitar o gancho, porque o meu é pequeno, né? Então tem que... um assunto muito interessante aí. O meu filho, ele não conhece o doce, a não ser o biscoito de maisena. Ele adora. Então, assim, uma vez na vida, estava em média de 70, 60, eu fui e dei o biscoito para ele. Aí, daí para lá, ele gostou. Então, assim, eu tenho uma quantidade específica para dar para ele. Porém, eu já observei que a mesma quantidade em horários diferentes faz um impacto na glicemia diferente também. Claro que a gente pode saber que é o fator de sensibilidade, né, que muda os horários. Mas assim, minha pergunta é, exemplo, cada biscoito tem 4 gramas de carboidrato. Aí eu costumo dar para ele 16 gramas. Nisso, para ele, meia unidade de insulina cobriria tranquilamente. Mas todas as vezes que eu aplico essa meia, ele sempre altera além. Aí, como eu não consegui fazer um cálculo que entrasse, aí eu dobrei o mínimo que eu posso, que eu uso caneta, né? É o mínimo.
Então, assim, eu tenho que aplicar uma unidade para ele comer essa mesma quantidade de biscoito. Existe um cálculo, assim, que eu vá entender, no meu caso, que eu uso caneta, que eu possa fazer para me ser menos não tem, né? Claro, o mínimo meu é meia unidade. Então, assim, como que eu vou saber? Porque se eu for calcular aí nessas 4, o fator dele vai mudar, né? Tanto de correção como de sensibilidade. Eu não consigo entrar num eixo. Há uma dica, há um cálculo, algo que eu posso fazer para entender, ou só porque está dando certo eu continuo? Eu ou não? Ficou muito enrolado. Entendi. A grande questão é o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender se naquele bloco de horário o problema é só com biscoitos de maisena, com outras refeições. Por exemplo, se ele consome 16 gramas de carboidrato de biscoito de maisena, ou seja, para a gente ver se é alimento específico, né? Primeiro, observar seu horário, e aí a gente tem que olhar o pré e o pós. Aquela questão dos 15 minutos antes, que vale muito a pena fazer, isso impacta muito no controle da glicose, demais. Quando você consome um carboidrato simples, como é o caso do biscoito de maisena, esse aí ainda mais é importante fazer os 15, 20 minutos antes. Por quê? Num carboidrato simples, a subida da glicose ela é muito rápida. Então, de repente, para esse horário, só de você já usar esses 15, 20 minutos antes, já tem uma resposta boa para não subir tanto no pós. Mas aí, nesse caso, a quantidade de insulina influencia também, além dos 15 minutos, ou não? Ou por eu saber que a uma unidade de insulina cobre, eu só preciso seguir a regra dos 15 minutos antes? Então, quando você aplica uma unidade, ele faz hipo depois? Não faz. Não. Então, provavelmente, essa unidade está adequada para cobrir esses 4 biscoitos, independente se você fazer os 15 minutos ou não. Obviamente, se você faz muito perto, às vezes você pode até fazer uma hipo mais tardia, porque você está jogando a insulina muito mais para frente. Então, mais recente, né, da glicose. Entendeu? Eu acho que você poderia manter uma unidade e fazer os 15 minutos antes. Certinho, então. Obrigada. Sandra, você falou que você levantou a mão, Sandra, você queria perguntar? Sim, eu tenho 2 perguntas, Cris. Uma para você e uma para o Dr. Rodrigo mais Larissa. A primeira qual a estratégia que vocês usam para a espera dos 15 minutos, que parece um desespero? De repente a criatura não está com fome, mas quando diz que tem que tomar insulina e vai esperar, meu Deus do céu. E a segunda é a questão de que a gente sabe que todo ser humano deve manter o mínimo, porque assim, que a gente é aquilo que a gente come, né? A gente tem que aprender isso desde cedo. Porém, a gente vive num mundo de consumismo até pela questão alimentar, né? Mas, assim, a gente sabe que eu tenho que manter, principalmente o DM1 tem que manter uma alimentação saudável. Porém, o que seria... Porque eu vejo, assim, algumas pessoas, em alguns Instagrams que eu sigo, eu vejo pessoas que têm criança DM1 e abrir, assim, levantar a bandeira de que o filho dele come tudo e o tempo todo, pelo que eu percebo, sabe? Hambúrguer, pizza, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, o que seria um prazo ideal, assim, tipo, uma vez por semana, um bolo recheado, uma pizza, algo assim que não é para estar dando todos os dias? Vou começar então, começar a responder em relação ao tempo. Tem dia que não tem jeito, então às vezes a gente chega da escola, o que eu faço? Eu aplico insulina, a gente já chega, eu já meço, por exemplo. A questão de conhecer também a rotina. Então eu já meço e olho, vai demorar? Tá alto? Então, eu aplico, já mando ela tomar banho. Eu sei que ela é lerda para tomar banho. Então, nesse dia, eu não ajudo ela a tomar banho. Eu deixo ela fazer sozinha. Eu sei que ela vai enrolar. Aí é o tempo de baixar. Se está muito justo ali, a glicemia, se eu aplicar e mandar tomar banho, vai fazer hipo. Então, o que eu faço? Eu
vou lá, ajudo ela a tomar banho, quando ela tá terminando o banho, eu aplico. Aí deixo ela se arrumar sozinha, que o tempo dela de colocar a roupa é o tempo de baixar. Então, eu vou usando algumas coisas desse tipo. Às vezes, eu peço para ela fazer alguma coisa, tá? Mas às vezes não tem jeito, Sandra. Às vezes eu falo, olha, tem que esperar. E aí é o samba do crioulo doido. Aí tem gente que reclama, que chora, a outra rindo aí do lado, a Thalita, dessa de perto. A segunda coisa, a questão da alimentação que você falou, tem gente que parece que come tudo, o caminho do meio é o melhor. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, low carb, não. Low carb total, nunca comer e tal. E também comer todo dia não é saudável, como você falou. Então, limita. Bolo, faz o bolo no final de semana, entendeu? Vai comer o sanduíche, põe isso de vez em quando. Pô, o sanduíche vai comer todo dia, vai comer toda semana, não rola, né? Então, aí é questão de bom senso. Então, filtra um pouco do que você vê, porque o Instagram só vê o que você quer. Pois é, vou postar isso aqui, ó. Se eu não falar o que é feito de plástico, o que você vai achar? Que eu fiz. Que eu sou confeiteira de mão cheia. Eu te falei, né? Você sabe, eu já te falei. Na cozinha eu faço água para chá maravilhosa. O chá fica perfeito. Entendeu? Então, vamos filtrar. Vocês querem... Sandra, eu quero complementar uma coisinha. Primeiro, Sandra, eu adoro esse seu sotaque. O que a Cristine falou, é o seguinte, tem dia que não vai dar para esperar, né? Ou por você tá com uma urgência para sair, ou porque você tá com muita fome. Então, tem algumas dicas, e isso é interessante até repartir com a criança, né? Para usar como estratégia. Eu gosto muito de explicar o porquê. Não é se o paciente, se a pessoa entende o porquê ela está fazendo aquilo, a estratégia para ela fica muito mais assertiva, fica muito mais lógica. Então, por exemplo, se naquele dia que não deu para esperar os 15 minutos da insulina, ela começa a comer pela proteína e pelas verduras.